Boa tarde, eu sou o irmão Ronan da Igreja em Valparaíso. Nós estamos lendo o livro Fundamentos da Liderança Cristã, volume 1, Conceitos e Aplicações. Estou com a lição 9 e nessa lição 9 são lições aprendidas dos dois reis de Israel. Um deles é Saul e o outro Davi. A história dos reis de Israel deixa para nós lições preciosas sobre liderança. Poderemos assim aprender com os erros e os acertos deles. Nessa lição, os dois primeiros reis, Saul e Davi. Saul era um líder que não superava as suas limitações. Já Davi era um líder que enfrentava as suas limitações. Já começando aí uma diferença de um do outro. As nossas limitações, muitas vezes já nascemos com elas, né? Porém, precisamos decidir superá-las. Todos nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações. Por isso, precisamos lutar para superá-las a cada uma delas. Primeiro passo, dependendo do Senhor. Um líder que não resolve um problema de suas limitações, determina assim até onde vai a igreja que ele lidera. E essa se torna refém da sua capacidade. Em Efésios 1, 23, fala que a igreja é plenitude em todas as coisas. Então, a igreja somos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Então, por isso que a igreja é a plenitude que é daquele que é tudo enche em todas as coisas. É um enorme vaso que contém as riquezas insondáveis de Cristo. Ou seja, nós somos vasos que contém as riquezas insondáveis de Cristo. Então, mostrando que nós precisamos depender do Senhor em todas as coisas. É isso que Davi fazia. Já Saul era um caráter totalmente duvidoso. Saul perdeu o trono para Davi porque nunca tratou seu caráter. Ou seja, eu preciso tratar o meu caráter. O nosso caráter precisa ser tratado em todas as formas e com as nossas limitações. E não sigamos esse modelo de Saul. Isso pode custar a nossa participação no reino milenar. Então, precisamos ter o coração de Davi. Davi, quando tinha dificuldades nas suas limitações, ele procurou superá-las. Então, nós precisamos também procurar superar todas as nossas limitações e as nossas dificuldades. Mostrando mais que a diferença de líderes, né? Ele foi posto como líder, que era Saul. Já Davi não. Davi, ele enfrentou, ele lutou para ser líder, né? Então, o que acontece? Porque Saul queria tomar o lugar de Deus. Já Davi, ele foi trabalhado por Deus. Por isso que Saul perdeu o trono para Davi. Então nós precisamos deixar o Senhor trabalhar no nosso homem interior, para que nós possamos, lá na frente, nos tornar líderes e líderes que agradam o coração de Deus. Amém? E mais um pouco aqui fala sobre a questão de Saul. Aqui ele fala a questão da família de Saul, o histórico dele. Saul era de uma família de homens de bens e tinha uma linguagem provavelmente importante e poderosa, como mostra em 1 Samuel 1:1. A família de Davi, por outro lado, era de pastores pobres, homens do campo, e sem nenhum registro na história de Israel até então. E ainda mais, ele era o 8º filho, o caçula da família. Davi tornou-se um grande líder, por não se intimidar com suas limitações. Ao vencer cada fase, ele se preparava para a próxima. Isso quer dizer o seguinte, que todos nós temos que vencer as nossas dificuldades. Se nós vencemos uma, não podemos parar, porque lá na frente haverá outras dificuldades. Mas para que servem essas dificuldades? Para que nós possamos depender do Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, em nossas limitações e nossas dificuldades, esses problemas nunca vai nos intimidar, porque nós temos o Senhor conosco. Então Davi,
era um grande exemplo para nós, porque ele era um pastor de ovelhas, né? Ele pastoreava o rebanho. Aqui em 1 Pedro 5, versículo 2, fala assim, ó: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Ou seja, quando Davi se tornou rei, ele continuou pastoreando o rebanho, ele continuou cuidando dos irmãos. O que é pastorear? Pastorear é cuidar. Devemos cuidar de um do outro, porque todos nós temos dificuldades. Todos nós temos as nossas limitações, então podemos cuidar um do outro. Todos nós, muitas vezes, fraquecemos, né? Então, precisamos que o Senhor, como nosso verdadeiro pastor, possamos estar sempre no rebanho, junto com os irmãos. No rebanho, nós estamos guardados. Agora, quando nós estamos sozinhos, uma ovelha sozinha, ela se torna uma presa fácil para as coisas do mundo e para as coisas do inimigo do Senhor. Senhor Jesus. Amém? Então, em Atos 13, 21, fala um pouco mais disso aqui, que Saul foi dado a Israel sem a confirmação do Espírito. Ou seja, não adianta nós colocarmos uma pessoa, fala assim, a partir de hoje você é o líder. Só que essa liderança, ela não pode vir de homens. Essa liderança tem que ser posto pelo Espírito. Então, quando o irmão é colocado na liderança da igreja, ela tem que ser colocada através de comunhão, oração e através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que confirmar se aquele irmão vai ser o líder hoje. Foi o que foi feito com Davi. Então, Davi foi líder através do Espírito. Saul foi colocado por homens. Então, essa é uma grande diferença. Nós temos que seguir o Espírito, Senhor Jesus. E falando mais da história de Davi, Davi ele venceu um urso, depois ele venceu o leão, depois ele venceu o gigante Golias e assim por diante. Mostrando o que, irmãos? Que todos os dias temos um urso para vencer, temos um leão para vencer e temos um Golias para vencer. Agora, para nós vencermos essas dificuldades diárias, precisamos depender do Senhor. A nossa maior dificuldade hoje é a vida da alma. O nosso leão hoje é a vida da alma. O nosso gigante hoje, Golias, é a vida da alma. O urso é a vida da alma. Então, a vida da alma, que hoje não temos mais esses elementos, esses animais, o urso, que lutemos com eles. Hoje não. Hoje nós temos que lutar contra o nosso velho homem. O velho homem, ele é contra as vontades de Deus. Então, a maior dificuldade hoje da liderança é a vida da alma. Precisamos nos arrepender, continuar seguindo o Senhor, junto com o rebanho. Assim nos tornaremos um bom líder. Um bom líder é aquele que escuta, aquele que ouve os irmãos que são liderados pelos irmãos. Amém? E tem mais coisas interessantes que eu queria ler para vocês, que fala o seguinte, irmãos. Ao alcançar alguma posição de liderança, algumas pessoas, geralmente os mais novos, se acham do dono da verdade e da autoridade absoluta. Suas ideias são as melhores e não há argumentos que as façam voltar. Julgam que será uma fraqueza abrir mão de uma ideia, principalmente quando a oposição vem de baixo. O preço poderá ser alto por esse tipo de atitude. Escute e escute os outros. Então, um bom líder é aquele que ouve o corpo de Cristo. Um bom líder é aquele que ouve as ovelhas. Mostrando que, logo quando o rei Davi se tornou rei, ele continuou pastoreando o rebanho do Senhor. Ou seja, quando uma pessoa se torna líder, ela precisa cuidar, e muito mais ainda, do rebanho
de Deus, né? Das ovelhas de Deus. Amém? Devemos aproveitar todos no serviço. Isso mostra o quê? Devemos enfrentar a nossa vida da alma. Devemos enfrentar e aproveitar todos os irmãos, mostrando que todas as ovelhas são importantes para o rebanho do Senhor. Davi praticava a inclusão. Davi, ele incluía todos os irmãos ao serviço. Então nós, como líderes, os irmãos como os líderes, devemos sim incluir todos e não excluir. Devemos incluir a cada irmão nos serviços. Todos os irmãos são importantes para a obra de Deus. Todos os irmãos são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Esse é um exemplo de um bom líder. Então, Davi era um exemplo de um bom líder. Aquele que cuidava, aquele que pastoreava e aquele que incluía todos nos serviços e na obra do Senhor. Amém? Então é o seguinte, também está a questão do fogo amigo, né? Fogo amigo é a perseguição no ambiente interno. Ou seja, todos os líderes, né, todos os irmãos, como falamos anteriormente, têm as suas dificuldades, limitações, também têm as suas perseguições. Então, nós não podemos perseguir ninguém. Saul perseguia Davi. Nós não podemos praticar o que Saul fazia, mas sim praticar o que Davi fazia. Davi, ele agradava o Deus. Davi agradava o Senhor. Amém? Então, para terminar, queria ler um pouquinho para vocês o seguinte. Um bom líder deve ouvir os irmãos. Assim evita erros e problemas futuros. Amém? Então, possamos depender do Senhor na nossa liderança, invocando o Senhor. Precisamos ouvir os irmãos, a cada um de nós, possamos nos voltar para o Espírito. A liderança não é por meio de homens, a liderança é por meio do Espírito. Então, se você hoje é líder e foi através do Espírito, e se você depender do Senhor, o Senhor vai poder usar essa liderança a favor do Evangelho. Amém? Então, não podemos incluir na liderança sem oração e sem a conclusão do Espírito Santo. Possamos ter um espírito, né, aquebrantado, para que o Senhor possa trabalhar em nós, trabalhar nosso caráter e incluir todos os irmãos. Amém? Jesus é o Senhor, essa foi a minha porção. Amém? Fica com Deus.